Olá, esta é a disciplina Diretivas e nós estamos estudando a fake news. Nós estamos no eixo 1, televisão, fábrica de incautos. Vamos falar sobre a história da Rede Globo. Ela com seu nascimento, com o Dr. Roberto Marinho, nos anos da ditadura militar, nos anos 80, ele vai estar sempre à margem do poder, sempre do lado do poder, seja quem quer que esteja no poder. Então eles vão crescendo e com algumas jogadas ilegais eles conseguem derrotar a TV Tupi, a então top de audiência da época, e se tornar a grande Rede Globo que é agora no ano de 2020, né? E nós vamos ver que ela tem a capacidade de formar opinião, ela tem a capacidade de mobilizar a opinião. Só que neste específico, hoje, nós vamos ver a trajetória dela e o poder dela de eleger um presidente e de destituir esse presidente. Nós estamos no ano de 1989. Duas forças políticas têm grandes chances de serem eleitas presidentes, numa das primeiras eleições diretas para presidente. O eleitorado estava dividido entre PT e PTB. PT Lula, PTB Brizola. Luiz Inácio Lula da Silva, Leonel de Moura Brizola. Com o Brizola com mais chances que o Lula de ser eleito. Aí entra a Rede Globo nessa disputa e implanta Fernando Afonso Collor de Mello para presidente. E começa a dar ênfase nele e a fazer dele uma pessoa do povo, que ele era engravatadinho, e ele tem um destaque no governo do Alagoas como caçador de Marajá. O que era Marajá? Era funcionário público que não trabalhava, mas que tinha altos salários. E aí a Globo entra e elege o Collor e ela mesma trabalha em função do impeachment do Collor. É isso que nós vamos ver a partir de agora. Vem comigo nesta viagem. Importante daquele que já foi um dos maiores executivos da TV brasileira. Ele afirmou essa semana que ajudou um dos candidatos à presidência da República. A declaração reacendeu a polêmica sobre como a televisão influenciou no resultado da primeira eleição direta para presidente depois do regime militar. José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni. Ele já foi o homem mais poderoso da Rede Globo, abaixo apenas do dono, Roberto Marinho. Tinha influência em todas as produções da emissora. Agora, aos 76 anos, Boni lançou um livro de memórias. Olha, eu acho que foi injusto com todos. E durante uma entrevista ao canal Globo News, da própria Globo, ele fez uma revelação surpreendente sobre a história recente do Brasil. Você, como grande nome da TV, chegou a ser procurado por algum candidato na primeira eleição direta para presidente depois do fim do regime militar? Que conselho objetivo você deu? Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves aqui pediu que eu desse alguns palpites. E eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo. Nós entendemos que o trabalhador era acima de respeito. E o Collor era a autoridade. Nós temos que respeitar a decisão que vier a sair do Congresso Nacional democraticamente. Miguel Pires Gonçalves era o superintendente executivo da Rede Globo. O ano era 1989. Fernando Collor de Mello e Luiz Inácio Lula da Silva disputavam o segundo turno da eleição para presidente. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Uma assessoria como essa custa milhões no mercado das campanhas eleitorais.
E agora, pela primeira vez, um homem do alto escalão da Globo admite abertamente que a emissora manipulou a participação de um candidato à presidência. O último debate entre Collor e Lula antes do segundo turno aconteceu aqui na sede da TV Bandeirantes, em São Paulo. Ele foi transmitido para todo o Brasil por 4 emissoras, entre elas a Rede Globo. Agora, a entrevista de Boni revela os bastidores daquele debate. O suor de Collor no debate, então, foi produzido? Todo aquele debate não o conteúdo. O conteúdo era do Collor mesmo. Mas a parte, vamos dizer assim, informal, nós é que fizemos. É fundamental que a gente combata a inflação para ter condições de elevar o salário real do trabalhador. Para mim não foi nenhuma surpresa, porque eu trabalhei na campanha como assessor do Lula. O jornalista Ricardo Couto trabalhava com Lula naquela eleição. Hoje ele é colunista da Record News e do portal R7. Ele guarda na memória uma cena curiosa que aconteceu durante uma reunião com os assessores dos candidatos para definir as regras do debate. Tomei um susto quando eu vi entrando na sala juntos, né, o Claudio Humberto, assessor de imprensa do Collor, e o Alberico Souza Cruz, que era diretor da Globo na época, juntos. E até brinquei, né? Tô ferrado, né? Vocês dois juntos aí e tal, né? Eles deram risada e falaram, foi uma coincidência, né? Pegamos o mesmo voo no Rio para vir para São Paulo e tal. Mas isso mostra bem até que ponto ia, né, a participação da Globo na história. Durante a campanha, Collor deixou mesmo a gravata de lado e foi para o meio do povo. Já no debate, as pastas com supostas denúncias mencionadas por Boni eram visíveis na mesa de Collor. Quando o Lula saiu da casa dele naquela noite para ir para o estúdio da Bandeirantes, veio um recado do filho dele, né, que tinham ligado de Brasília, dizendo que o Collor ia levar umas pastas amarelas com denúncias pessoais. O Lula chegou a pensar em não ir no debate, que não queria nem cumprimentar o Collor. Esse especialista em marketing político afirma: truques como os que Boni usou em Collor podem mesmo influenciar uma campanha. Essa questão da imagem acaba sendo muito importante. Foi evidente o que aconteceu ali, né? Assim, e era evidente que naquele momento isso tinha uma força muito grande, tinha uma capacidade de intervenção no processo político muito grande. Collor rebateu as declarações de Boni. Diz que não recebeu nenhuma ajuda. Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, afirmou que o ex-executivo da Globo mentiu sobre o debate. Mas Collor não negou as relações que mantinha com Roberto Marinho, o presidente das organizações Globo na época. Ele diz: nunca pedi para falar com o Boni. Meu contato era direto com o Dr. Roberto. O atual diretor da Central Globo de Jornalismo, Ali Camel, tentou isentar a emissora. Segundo ele, o auxílio que Collor recebeu teria sido iniciativa do Boni como cidadão, mesmo que com o consentimento de Roberto Marinho. São declarações históricas, né? Porque é a primeira vez que alguém de dentro da Globo, não é qualquer um, era o manda-chuva da Globo, o Boni, né? Admite, né? Reconhece e conta como foi a ajuda que a maior rede de televisão do país deu ao candidato Fernando Collor de Mello em 89. A polêmica que envolve a Rede Globo e a campanha de 1989 tem outro episódio que entrou para a história do Brasil. Veja agora no Jornal Nacional. O Jornal Nacional exibiu um resumo do último debate no dia seguinte. Uma versão manipulada do que de fato aconteceu. Reveja agora alguns momentos do debate. Prendiam a bandeira vermelha. A edição mostrou os melhores momentos de Collor. Isso é uma atitude democrática? E os piores de Lula. Até hoje, a edição do Jornal Nacional é considerada decisiva para o resultado das eleições. Continuaremos juntos no próximo dia 17. Lula estava numa linha ascendente e Collor caindo. No final da campanha, quando houve o debate e a edição do debate e a repercussão do debate na opinião pública, essa tendência se inverteu. Collor subiu, acabou ganhando a eleição e o Lula caiu.
E como o único fato novo, de grande magnitude que aconteceu foi aquele debate e a edição, isso alterou o índice de intenção de votos e deve ter sido a causa principal da vitória do Collor de Mello. A história da edição do debate já era conhecida. Agora, a entrevista de Boni mostra detalhes da atuação da Globo naquele momento e ao longo da campanha de Collor. Nunca ninguém de lá de dentro da Globo efetivamente tinha assumido com tanto descaramento essa manipulação que foi feita em relação à campanha eleitoral de 89. Com a democracia que hoje impera no Brasil. Nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Bem, você viu aí as artimanhas da Globo, que consegue, através da manipulação de opiniões, de alguns artifícios usados pela mídia, consegue eleger Fernando Afonso Collor de Mello presidente do Brasil. Só que este presidente não foi assim muito, né? Não deu a devolutiva que a Globo queria. Inclusive na época da eleição do Fernando Collor de Mello, a Globo tinha uma novela chamada O Salvador da Pátria, né? Onde usava alguns artifícios mostrando os bastidores da política. Porque no Brasil, sempre o povo quis alguém que combatesse a corrupção, alguém que acabasse com a mordomia, com a esperteza do brasileiro. Esta é uma bandeira que qualquer político usa, mas quase ninguém combate a corrupção, né? Então, Collor de Mello não correspondeu à expectativa da Globo. E aí começou uma artimanha por baixo do pano para derrubar Collor. Em 92, Pedro Collor de Mello, o irmão do Collor, denuncia um esquema de corrupção chefiado pelo braço direito de Collor, que era Paulo César Farias. E o próprio irmão denunciando ele na revista Veja, aquilo eclodiu como um motivo para o impeachment. E aí, mobilizando a sociedade, os estudantes começaram a ir para as ruas. A Globo tinha uma novela chamada Vale Tudo, né? Que inclusive nós vamos ver aí a introdução da novela, né? E uma minissérie chamada Anos Rebeldes, onde os estudantes protestavam e lutavam contra a ditadura militar, para incentivar ao nascimento de um movimento chamado Os Cara Pintadas, que eram os estudantes que pintavam a cara de verde e amarelo e iam para a rua pedindo impeachment de Collor. Inclusive aí saiu que o Collor era cheirador de cocaína, que o Collor usava supositório de cocaína e muita coisa. E a Globo, aproveitando isso, começou a sua campanha para tirar Collor. O mesmo Collor que ela tinha colocado. Dá uma olhada aí. Não me convidaram pra esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nenhum cigarro, fiquei na porta estacionando os carros. Não me elegeram chefe de nada.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas. Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não, por que Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento, no sol de quase dezembro, eu vou. O sol se reparte em crimes, espaçonaves, guerrilhas, em cardinales bonitas, eu vou. Em caras de presidentes, em grandes beijos de amor, em dentes, pernas, bandeiras, Bomba e Brigitte Bardot. O sol nas bancas de revista me enche de alegria e preguiça. Quem lê tanta notícia? Eu vou por entre fotos e nomes, os olhos cheios de cores, o peito cheio de amores. Vamos, eu vou, por que não, por que não? Ela pensa em casamento e eu nunca mais fui à escola, sem lenço, sem documento. Eu vou, eu tomo uma Coca-Cola, ela pensa em casamento e uma canção me consola. Eu vou, por entre fotos e nomes, sem livros e sem fuzil, sem fome, sem telefone, no coração do Brasil. Ela nem sabe até. Pensei em cantar na televisão. O sol é tão bonito. Eu vou sem lenço, sem documento, nada no bolso ou nas mãos. Eu quero seguir vivendo. Amor, eu vou. Por que não? Por que não? Agora, nós vamos ver a história da Globo, como ela se consolidou como esse império midiático no Brasil, e a opinião de vários especialistas de como deveria ser a televisão no Brasil. Porque a televisão no Brasil hoje em dia é mais comercial, menos cultural. Você só vai ver alguns programas culturais na TV Cultura, que é uma TV estatal, tá? Então, vamos ver a opinião do pessoal aí. Não é novidade que a família Marinho usa a emissora de televisão para seu jogo de interesses. A história denuncia acordos suspeitos, perseguições, dinheiro ilegal do exterior, apoio à ditadura militar e até tentativas de fraudes em eleições. Democracia nunca foi o forte da Globo. O poder da família Marinho teve origem com a ditadura militar. A organização, que já tinha jornal e rádio, apoiou os ditadores em troca de sinal verde para a ilegalidade. Um ano após o golpe, burlou a legislação e conseguiu milhões de dólares para implantar a TV Globo. A história não apaga. A Globo nasceu de uma ação ilícita de um governo ditatorial.
O acordo com o grupo americano Time Life foi feito com cláusulas de gaveta, secretas, tudo para burlar a Constituição que impedia a participação estrangeira em empresas de comunicação no Brasil. Graças a esse acordo apoiado pelos militares, a Globo conseguiu 6 milhões de dólares. Na época, os anos 60, era uma montanha de dinheiro. 20 vezes mais recursos do que a TV Tupi, então líder de audiência, investiu na sua implantação. Estão entregando um patrimônio público maior que... Escândalo Proconsult, 1982. As pesquisas indicavam vitória certa de Leonel Brizola ao governo do Rio de Janeiro. Mas uma tentativa de fraude quase interferiu na vontade das urnas. A empresa Proconsult, encarregada da apuração, tentou manipular o resultado da eleição com o apoio da Rede Globo. Um absurdo, lembrado até hoje pelos brasileiros. Por decisão da Justiça, a Globo foi obrigada a veicular vários direitos de resposta para reparar a verdade em relação a Leonel Brizola. A Globo, a autoridade em matéria de liberdade de imprensa, e basta para isso olhar a sua longa e cordial convivência com os regimes autoritários e com a ditadura de 20 anos que dominou o nosso país. Quem se propõe a participar de um esforço para fraudar a eleição, naturalmente é capaz de tudo. 2 anos depois do escândalo Proconsult, o povo fez a Globo engolir a democracia. Enquanto milhões de brasileiros iam às ruas exigir o direito de escolher o presidente da República, a Globo manipulava o noticiário e ignorava o movimento Direta Já. A população, indignada, criou um bordão que ecoava pelas ruas do país e ainda hoje repercute em vídeos na internet. Todos que contrariaram os interesses políticos e financeiros da família Marinho foram alvos da Globo. Assim acabaram as carreiras políticas do ex-ministro Ibrahim Abiakel, do ex-presidente da Câmara Federal Ibsen Pinheiro e do então ministro da Saúde Alceni Guerra. Sim, foi uma campanha midiática fantasticamente contrária a uma pessoa. Fiz uma bela revolução na saúde e saí assim, enxotado. A imprensa brasileira ainda tem características latino-americanas muito fortes, né? Os grandes grupos jornalistas do Brasil são de famílias. Você não tem um grande jornal como Le Monde, por exemplo, na França, que não pertence a uma família francesa de 2000 anos e que defende os interesses corporativos da categoria. É um jornal de jornalistas. Toda a imprensa reflete o passado do país, né? A imprensa americana reflete o passado do seu país, a inglesa, a francesa. E a nossa, né? A nossa reflete um passado autoritário. A relação entre mídia, e principalmente mídia eletrônica, com o poder no Brasil é uma relação promíscua que remonta aos tempos do primeiro governo Vargas. Pode parecer muito longínquo, mas ali está a raiz, em 1932, quando Vargas, em vez de, e poderia fazer isso, estatizar as emissoras de rádio, torná-las simplesmente estatais, como fizeram alguns países no mundo, preferiu entregar, outorgar concessões à iniciativa privada para que ela viesse a desenvolver esse tipo de empreendimento comercial. Quem são dadas as concessões? Então você não tem praticamente até hoje nenhuma emissora, nenhuma frequência concedida a um sindicato, a uma central sindical, ao contrário do que acontece, por exemplo, na Bolívia, em outros países latino-americanos. A imprensa brasileira, você sabe disso, é um monopólio de alguns grandes grupos econômicos ligadíssimos ao sistema, ao capitalismo, aos norte-americanos. O poder, digamos, por exemplo, da Globo é de qualquer maneira próximo do monopólio, né? São força demais. Você tem latifúndios na mídia e você tem algumas coisinhas nas franjas. Se o Brasil tivesse mais rádios comunitárias, mais TVs comunitárias, possibilidade dos jornais comunitários se articularem, etc., eu acho que a gente teria uma rede de informações
que poderia se contrapor. Ninguém quer a falência da Globo, não, porque isso seria também um desastre. Mal ou bem, a Globo é uma grande empresa e é uma empresa nacional. Isso que é importante. Pode proteger o grande capital, tem a visão do grande interesse, é conservador, é isso, é aquilo, mas é nacional, é brasileira. Isso é muito importante, né? Os meios de comunicação de massa são hoje o espaço da política. Eles não são os meios que transmitem a política que é feita em outro espaço. Eles são o próprio espaço. Quando se pensa em televisão no Brasil, se pensa numa televisão com andamento comercial, com intervalos típicos dos intervalos publicitários e com tipo de linguagem que apela para os sentidos mais do que qualquer outra coisa. E isso distorce a televisão. É como se nós tivéssemos apenas no Brasil uma das partes que a televisão é capaz de oferecer para a sociedade e não tivéssemos a outra parte. Dessa outra parte, mesmo sem conhecê-la, o Brasil sente falta. E essa outra parte é a televisão pública. Isso é uma evolução fantástica de pensamento, porque o que é público não é necessariamente governamental e não é necessariamente de mercado. O que falta, na verdade, é uma discussão sobre a televisão no Brasil. Eu queria ver a televisão discutindo a televisão. Tem que haver um olhar dos poderes públicos para preservar minimamente o papel democrático desses meios. A mídia sempre serviu ao poder no país, com raríssimas exceções. Em qualquer país do mundo, em qualquer situação, a imprensa hoje ela é um poder. Começa por aí, ela é um poder. No interior é muito típica a situação pela qual a oligarquia local, quer dizer, aquelas 2 ou 3 famílias que mandam, elas são também donas dos meios de comunicação e é por causa dos meios de comunicação que elas mandam. Elas se elegem porque controlam os meios e controlam os meios porque se elegem. É uma vergonha. À medida em que o Estado precisa anunciar e esse anúncio é pago, isso gera uma situação complexa do ponto de vista da plena independência da mídia. Essas relações são sombrias e são complexas no mundo todo. Não é um problema brasileiro. No mundo todo, a mídia, ora, funciona como pressionadora do Estado. É hora de mudar a qualidade das relações dos grupos de comunicação com a sociedade e com o poder. É uma questão meramente técnica e há também, e sobretudo, uma questão política. Em casos de abusos, quem controla no Brasil conteúdos de programação? Ninguém. Nem o Ministério das Comunicações, nem a Anatel. Nós não temos, por exemplo, uma agência reguladora de comunicação de massa. Não existe nenhuma transparência em relação aos critérios que foram adotados para que determinada emissora tenha renovado a sua concessão. Não consta que o Estado examine a programação que foi adotada por aquela emissora nos últimos 10 anos, nos últimos 15 anos, para dizer, ok, você merece a renovação. Quem sabe, a própria sociedade civil, nessa discussão, consensualmente achasse que deveria haver mais apoio, por exemplo, para a TV pública e menos apoio para a TV comercial. Essa é uma questão que precisa ser debatida. A tarefa dessas emissoras é muito importante, porque elas divulgam aspectos culturais que as demais não divulgam. Elas entram na música popular brasileira verdadeira e não na música de mercado. Elas entram na música erudita, elas entram na literatura. O Brasil é o país em que o cidadão fica mais tempo, mais horas por dia no mundo assistindo televisão. Acontece que nenhum governo, até hoje, eu vi, dar importância ao rádio como meio cultural e não só como meio de propaganda, a televisão.
noite, quando deita, boa noite, querida. Ouvidei, fala pra mãe que eu nunca li num livro que o espirro fosse um vírus sem curar. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ouvidei, fala pra mãe. A mãe disse pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. Ouvirei, fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ouvirei, fala pra mãe. A mãe diz pra eu fazer alguma coisa, mas eu não faço nada. A luz do sol me incomoda, então deixa a cortina fechada. É que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E agora eu vivo dentro dessa jaula junto dos animais. E eu digo que fala pra mãe que tudo que a antena capta, meu coração captura. Vê se me entende pelo menos uma vez, criatura. Ouvirei, fala pra mãe. Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa parte, mostrando para você que uma televisão, ela tem o poder de influenciar na opinião das pessoas que assistem. Então, você deve selecionar aquilo que você vê. Não ligar a televisão como muitas pessoas fazem e passar horas a fio ali. Outras com o controle remoto na mão, procurando vários canais, pulando para lá, pulando para cá e não chegando a lugar nenhum. Então, a televisão é para ser usada com racionalidade. Não se esqueça, se você não usar a tua cabeça, alguém usa. Então, você deve selecionar as informações que entram, porque se entrar informações supérfluas, inúteis, entendeu? Na sua cabeça, ela vai ocupar espaço de coisas úteis, de coisas boas, de coisas que podem te levar para frente. Tá bom? Então, selecione o que você assiste na televisão, selecione os programas, veja, dá um pouco de chance de você ver alguma coisa cultural. Vê lá na Rede Cultura, os programas que tem música brasileira, tem música clássica, tem várias coisas lá que você pode ver e encher o seu tempo. Ou, melhor que tudo isso, leia um livro. Tá bom? Esta parte nós ficamos por aqui. Beijão e até a próxima!